Paz e graça, igreja, amém? Vou convidar você, igreja, abra comigo o texto Josué, no capítulo 23. Palavra do Senhor registrada em Josué, no capítulo 23. Eu vou fazer a leitura inicialmente do verso 1, seguindo até o 15. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse assim a eles: já sou idoso e avançado em dias, e vós tendes já visto, presta atenção, igreja, testemunhal, né? E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. De novo, ele chama atenção testemunhal, verso 4: vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao mar grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta terra, nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vós sobreviveram, nenhuma delas falhou. E no 15: e sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós todas estas ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E na sequência, vá lá o texto conhecido no capítulo 24, quando Josué, como que despedindo-se do seu ministério, proferiu texto que nós desde a infância decoramos na escola dominical. Josué 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque serviremos ao Senhor. Até aí, vamos orar. Deus bondoso, nós te somos gratos por esse momento tão especial e de desafio
que é levar conosco, ó Pai, após este culto, a palavra que Tu mesmo proferes, porque também cremos que o propósito é Teu. Que seja assim, ó Pai, nesta hora, que nos dediquemos, ó Deus, a ouvir e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, tire qualquer empecilho do nosso coração e também da nossa mente, para que possamos com graça e alegria receber, ó Deus, a porção que nos edifica, que nos alimenta e nos prepara para mais uma semana. Oramos agradecidos em Cristo Jesus, o nosso bondoso Salvador. Amém. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você, igreja, é o seguinte: quais são os meios de aferição do sucesso da igreja? Vou repetir. Quais são os meios de aferição, ou seja, como é que se mede para chegar à conclusão de dizer essa igreja é um sucesso ou o contrário, essa igreja não é um sucesso? Então vou repetir, quais são os meios de aferição do sucesso da igreja? É com esta palavra, ou com este título, que eu quero compartilhar com você as coisas que Deus colocou no meu coração. Apesar de ser um texto do Antigo Testamento, a proximidade de Josué com Jesus é substancialmente enorme. E faltaria-nos tempo para fazer aqui este estreitamento entre Josué e também Jesus. Mas apesar do texto do Antigo Testamento, eu quero começar dizendo para você que o primeiro modelo, ou o primeiro elemento que nós, igreja, nós, pastores e conselho, precisamos estabelecer para julgar ou para decidir se uma igreja tem sucesso ou não, claro, devemos começar pelo próprio cabeça da igreja, o único Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Aliás, quando Paulo está orientando o jovem iniciante pastor Timóteo, na igreja em Éfeso, ele diz exatamente isso na primeira carta, no capítulo 4, no verso 12, quando ele diz assim, olha, torna-te padrão para que ninguém venha dizer que você é um fracassado. Diria hoje, o que seria um pastor fracassado? Usando um outro modelo, que não o modelo de Cristo, para medir e aferir o sucesso da igreja, seria um pastor que é pastor de uma igreja com poucos membros. Naquela ocasião era sobre a juventude de Timóteo, para que ninguém despreze a tua autoridade quando você pregar profeticamente a palavra, dizendo que você é jovem, e um jovem não tem autoridade para pregar a palavra de Deus nessas condições. Quais condições, pastor? Por exemplo, na exortação da igreja e sobretudo no cuidado da doutrina, ou seja, o que crê a igreja. Quando começasse a ficar difícil o relacionamento da igreja com o jovem pastor Timóteo, então Paulo já estava preparando, dizendo o seguinte, olha, para que ninguém despreze a tua mocidade, você vai ter que seguir um padrão. E aí eu amo de paixão a palavra quando ele diz, torna-te padrão. A palavra do Novo Testamento grega para a palavra padrão é anastrofe, que significa mais ou menos assim. Quando a igreja estiver em dúvida acerca do caminho que ela deve andar, é o pastor da igreja que estende a mão e diz, olha, igreja, comigo, é aqui, ó, nesta direção. E a despeito de, por exemplo, uma multidão querer contrariar o pastor, dizendo, não, a direção é aquela, porque está todo mundo indo para lá. Todas as igrejas do nosso tempo estão indo para lá, porque olha só, vede, usando a expressão de Josué, vede, você pode ver, olha, todas as igrejas estão indo naquela direção, porque é lá que está sendo o quê? Popular. Então Paulo diz para Timóteo, torna-te padrão. Erga a mão, anastrofe, e mostra a direção que a igreja deve seguir, porque o padrão de Cristo não é o padrão humano. Você crê isso? Amém? O padrão de Cristo não é o padrão humano. Para a gente estabelecer um conjunto de relação entre Josué, o que fez Josué e como se despede do seu ministério agora diante de uma multidão, nós vamos encontrar um texto quase que semelhante no contexto de proposta que apresenta Jesus. Abra comigo o texto, quando eu disse para você que vai demorar, porque você será desafiado a conferir os textos que eu quero para você citar. No capítulo 6 do Evangelho de João, no capítulo 6, abra lá, João, no capítulo 6,
Neste longo capítulo 6, eu quero que você repare a atitude de Jesus quando algumas vezes no seu ministério esteve diante de multidão. E aqui uma comparação já entre o tempo da multidão que cercou Josué e a multidão que também cercou a Jesus. Você encontrou o capítulo 6 de João? Vou ler assim para 2 primeiros versículos para você deste capítulo. Aliás, a gente vai aqui seguir vários versículos deste capítulo 6. Primeiro e segundo diz assim: depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia o quê? Numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eu costumo dizer, há muitos anos, lecionando escola dominical, pregando esse texto, capítulo 6, que Jesus foi o primeiro pastor pentecostal que a terra conheceu. Sinais, maravilhas, curas, e por conta destes sinais, uma multidão começou a seguir Jesus. Uma não, várias. Então, Jesus tinha habilidade, igreja, para reunir multidões. No verso 6, aliás, no verso 10, João 6, verso 10. E ainda faz questão de dizer quantas pessoas estavam ali. Verso 10 diz: disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Fazer uma pausa. Quem de nós, pastores, não gostaria de pastorear uma igreja, reverendo Edilson, com 5.000 membros? Jesus foi o primeiro pastor de uma igreja com 5.000 membros. E por que Jesus é o padrão da igreja? Seja ela de Utinga com 50 ou 100 membros, ou seja ela uma outra igreja, uma outra comunidade com 5.000, ou como a igreja da Coreia do Sul, com 100.000 membros. David Paul Yong-Shu, imagina uma igreja com 100.000 membros. Verso 14. Verso 14 diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Igreja, olha que coisa curiosa, é exatamente por essas mesmas ações, atitudes, que pastores hoje reúnem multidões. Quando colocam como a agenda principal da igreja cura, sinais, maravilhas, prosperidade, todo tipo de resolução de problemas. E no verso 14 você está lendo comigo que foi exatamente por conta disso que a multidão passou a seguir Jesus, porque via sinais, maravilhas, porque via a multiplicação dos pães e também porque pessoas eram curadas. Porém, algo curioso, talvez até irônico aconteceu com aquela multidão. E pode ser que esteja acontecendo com outras multidões hoje, ainda que dentro de igrejas evangélicas. Vocês percebem no texto, vou mostrar para você o versículo, o que eu estou chamando de algo curioso ou mesmo irônico. Veja no verso 24, aliás, a partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. E aí no verso 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. É disto que eu estou chamando, ou é isso que estou chamando de algo curioso. Ou seja, no meio de a multidão, no meio de tantas coisas que estão acontecendo, de repente vamos imaginar, muito louvor, orações aqui e ali e tal, né? De repente, a multidão se apercebe de que Jesus não estava mais ali. Igreja, presta atenção nisso. Nós não temos dúvidas que em alguns momentos, por aquilo que falam, por aquilo que fazem, por aquilo que testemunham, parece que as multidões não se importam mais da ausência de Jesus. E o que é curioso é que demoraram um tempo para perceber que Jesus não estava mais ali naquela multidão.
e tomam uma decisão, vão até onde estava Jesus. Sabe por quê? Porque queria, pastor Luiz Carlos, que Jesus continuasse a ser pastor nos moldes em que o povo espera que seja. Curas, sinais, maravilhas. E foram até Jesus, até quase que exortaram. Como assim, mestre? O senhor se ausentou de nós sem sequer nos avisar? E aí eu costumo brincar, falando muito sério. Depois deste episódio, Jesus deixa de ser um pastor pentecostal, com todo respeito, quando assim o faz, e passa a ser um pastor, Edilson, presbiteriano. Sabe por quê? Veja o que ele faz no verso 41, aliás, no verso 26. No verso 26, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Na sequência, verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: eu desci do céu? Uma segunda pausa. Repare, da mesma forma, quando Paulo estava orientando, de novo repito, o jovem pastor Timóteo, quando ficar difícil a mensagem, porque vão desprezar a tua mocidade, olha quem é o teu Senhor. Não esqueça da tua vocação, das mãos impostas pelo presbitério, porque quando ficar difícil no seu ministério, não ouse seguir a multidão, mas ouse seguir aquele que te vocacionou, aquele que te sustenta, porque quando ficar difícil o teu ministério, não ouse medir o sucesso do teu ministério pela régua que mede os pastores. Quando Jesus exorta a multidão, igreja, já não vem mais Jesus como o pastor, e já o vem como quem? Não, mas pera lá, aqui grifos meus, palavras minhas, esse homem não é tão poderoso assim, afinal de contas nós conhecemos o seu pai e a sua mãe, ele não é filho de José e Maria? Não é ele carpinteiro? Ou seja, como assim? E você tem dúvida de que Jesus era o pão vivo que desceu do céu? Nós não temos. Um pastor que usa a régua para medir o seu ministério, e a multidão, ou poucas pessoas da igreja, essa régua é dita ou é deixada pelo próprio Jesus. Vai lá, verso 60. Aí mesmo, já estamos terminando na citação deste capítulo longo, João 6. No verso 60, olha só, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: eu não vou vir nessa igreja mais não. Pera lá, como assim? Continuar frequentando uma igreja onde, quando ora pela cura, diz que seja feita a vontade do Senhor? Fizemos isso hoje aqui. Como assim? Ir numa igreja onde, por exemplo, todo culto presbiteriano, culto cristão, sobretudo culto cristão, há um espaço para a confissão de pecados. Nós ouvimos aqui, inclusive nesta manhã, e pecado tem nome. Como assim seguir uma igreja onde eu tenha que reconhecer todo santo dia que Jesus é Senhor e não é servo? Então julgaram aquele sermão de Jesus. Lembra, todos estavam sentados na relva, eu diria hoje, numa escola dominical, num culto de quarta-feira, quase extinto o culto de quarta-feira, quase extinta escola dominical. Por isso, um pastor presbiteriano dura esse discurso. E você começa percebendo por que muitas igrejas presbiterianas independentes ousam ainda, que com um número tão reduzido de membros, seguir o cabeça que é Cristo. Você quer isso? Amém? Dura esse discurso. Quem vai aguentar ficar aqui? Foram embora.
Mas Jesus, verso 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E aí no verso 66 até o 68 terminando. À vista de tudo isso o que, pastor? Sinais, maravilhas, curas, coisas extraordinárias, e no final Jesus diz o sentido ou a forma para se aferir à intenção de uma multidão. Vida eterna. Vida eterna. Como Pedro, o apóstolo Pedro nos disse, estamos aqui de passagem, somos forasteiros do mundo. Vida eterna. À vista disto, muitos dos seus discípulos, 66 eu estou lendo, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Terminando no 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens o quê, igreja? Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Voltando ao tema de sucesso, já que o nosso título é Quais são os meios de aferição do sucesso, há outros personagens bíblicos também tiveram de passar por experiências assim. Medir se seu ministério está sendo um ministério, aspas, de sucesso ou de fracasso. Por exemplo, vamos imaginar o sucesso dos 70, aqueles mesmos 70 que Jesus enviou. Abra comigo o texto de Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 17, e eu vou seguir até o 20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, aí de novo, a tendência nossa de nos impressionar com multidões, com coisas extraordinárias que chamam a atenção, que está todo mundo falando, agora tem milhões de visualizações no YouTube, a gente tem um coração muito fácil para achar que o segredo do sucesso está nas coisas grandes, tremendas, maravilhosas. E já não é de agora, porque diz, a mesma experiência aconteceu com aqueles 70 que Jesus enviou. Eles foram para a obra. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os espíritos, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou seja, eu vi quando você estava fazendo essas coisas, eu vi. Verso 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Porém, não obstante, olha o padrão para se medir o sucesso. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E é o mesmo Jesus quem vai dizer que o caminho que conduz à vida eterna é estreito. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, que é com dificuldade que o justo entra no céu. Qual o padrão para se aferir o sucesso da igreja, que não é nossa, e sim do próprio Cristo? Jesus nos dá, não por mim, mas na palavra que estou insistindo que você confira. O padrão do sucesso tem que ser Jesus, amém? O padrão do sucesso tem que ser Jesus. Um outro personagem que nos chama a atenção, Pedro também, por um tempo, se viu seduzido pelo sucesso, pela autoridade, pelo título de reverendo, de apóstolo. Pedro era popular em Jerusalém. Aliás, o próprio Cristo havia dado sobre ele esta autoridade, coluna da igreja. Mas em algum momento, pela tendência do nosso coração que é humano, sujeito a pecados, vaidades, egoísmo, em algum momento Pedro começa a como que entender que o sucesso do seu ministério
do seu apostolado dependesse de coisas que Jesus não aprovaria. E Deus levanta quem? Paulo de Tarso. E com palavras duras, diz exatamente para Pedro, ou mostra-lhe como aferir o sucesso do ministério. Abra comigo Gálatas capítulo 2 e você confere o texto. Gálatas no capítulo 2. Gálatas no capítulo 2, o texto que você conhece há muito tempo, diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Eu também, e também os demais judeus, dissimularam com ele. A palavra dissimular, irmãos e irmãs, é muito pesada. Chamar um pastor de discipulado talvez seja uma das coisas mais duras que um pastor deva ou pode ouvir. Sabe o pastor conveniente? Faz porque vai dar resultado? É esta palavra que Paulo usou para exortar Pedro. Coluna da igreja. Talvez o principal nome da igreja primitiva, em Jerusalém. Verso 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, ou seja, Cristo que é o cabeça e o único Senhor da igreja, disse a Cefas, que é Pedro, da igreja, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, a não ser que, um trocadilho, a não ser que dê resultado. Encha a igreja, junta a multidão. Então não pode ser tão complicado assim, porque olha o tamanho da minha igreja. Eu já ouvi isso muitas vezes. Veja o tamanho da sua igreja, pastor Adilson, veja o tamanho da minha. Então, o senhor está errado e eu estou certo. Segunda de Timóteo, sucesso de Paulo. Segunda de Timóteo, no capítulo 2. Só para deixar você tranquilo, viu? Eu não esqueci Josué não, tá? Segunda de Timóteo, no capítulo 2. A partir do verso 1. Segunda de Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é o quê? Satisfazer o dono da sua vocação. Satisfazer o dono da sua vocação. Verso 5 termino: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas de Cristo. É aí que eu queria chegar. Paulo usa a linguagem do atletismo, das Olimpíadas gregas, e vai usar essa palavra para dizer o seguinte: olha, um atleta que conquistou o máximo, colocando a coroa sobre a cabeça, mas usando de má fé, hoje diria, estava bombado com anabolizante, ou mesmo aquelas coisas que não podem, ou seja, a glória nisto, não. Portanto, não há sucesso pastoral, não há sucesso de uma igreja, se nós alteramos as regras, e sobretudo as regras que devem ser o quê? Seguidas por nós, deixadas por Cristo Jesus. E com esta palavra,
a gente está preparada para ouvir as regras que Josué usou como régua para medir o seu ministério. Por isso, uma frase feita para a gente terminar essa introdução, pastor, tudo isso é só a introdução, sucesso fora das regras é fracasso. Sucesso fora das regras é fracasso. Ainda que a multidão não abandone a sua igreja, mas se ela não confessa Cristo e não se ajoelha perante Cristo, acredite, não é sucesso, é fracasso. Amém? Vamos para Josué. E aí a gente começa a pensar no final dessa mensagem, voltando lá para Josué. No capítulo 23, igreja, de Josué, eu quero destacar um primeiro momento que enche o meu coração quando leio a história e o ministério de Josué. A pergunta, que é o primeiro momento da nossa reflexão, primeira divisão, o segredo de Josué. Qual é o segredo do sucesso de Josué? Qual é o segredo do sucesso de Josué? Josué chegou no final do seu ministério, como vocês conferiram, idoso, um homem idoso, e com muito sucesso. Uma multidão estava em volta, você viu no texto que ele chamou ali todo mundo, né? Anciãos, autoridades, todos, jovens, crianças, adolescentes, chamou todo mundo. Como que, agora, estou passando, estou terminando, pendurando as chuteiras, mas quero deixar uma última palavra para você, igreja. Eu quero chamar à memória de vocês o que nós juntos construímos. As coisas grandes, os mimos de Deus no nosso ministério, na nossa caminhada. Então ele convoca aquela assembleia, aquela multidão, para engrandecer o nome do Senhor. Para dar um testemunho pessoal de gratidão pela bondade e generosidade de Deus que estiveram sempre, o tempo todo na vida de Josué. Então, no verso 1, Josué 23, verso 1, passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias, isso mostra o quê? Que Josué chega na idade avançada, mantendo intacta a sua vida espiritual, mas também da saúde emocional do seu coração e da sua mente. Irmãos e irmãs, é muito difícil manter a saúde espiritual, emocional e também racional no ministério pastoral quando somos acuados por muitas vozes que se levantam, como que nos tentando a mudar as regras para ter um sucesso no ministério. No verso 3, o testemunho de Josué. Vós a tendes visto tudo quanto o Senhor fez, vosso Deus, a todos, o Senhor nosso Deus fez a todas as nações, por causa do quê? Por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem? É quem pelejou por vós. A isto estou chamando de saúde emocional do pastor, para entender que todas as glórias que ele conquistou ao longo do seu longo ministério, não foram glórias pessoais, mas foram que? Permissões do Senhor. Fez tudo para a glória do Senhor e pelo próprio Senhor. No verso 6, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Terceira pausa. Veja, igreja, no final da vida longa, e agora já idoso Josué, ele é capaz de lembrar exatamente a receita do sucesso do seu ministério, porque no dia em que ele foi chamado simplesmente para substituir nada mais, nada menos que Moisés, ele ouve estas palavras do próprio Deus em revelação.
E eu convido você para revê-las no capítulo 1. Vá lá. No capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 5. Lembra, o primeiro momento dessa reflexão é: qual é o segredo do sucesso de Josué? Por que deu tudo certo para esse homem? Por que deu tudo certo para esse homem? Às vezes nós, pastores, ficamos pensando: poxa, mas eu faço tudo certo. Eu também queria ter uma igreja enorme. Não eu propriamente falando, estou no mundo das ideias. Pastor, pastora, se você é fiel nas regras do cuidado com o rebanho, você tem sucesso, amém? Ainda que o seu rebanho seja modesto, você tem sucesso. Verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, garoto Josué. Garoto, claro, ali ele tinha aproximadamente 40 anos, né? Eu estou com 52, ainda acho que sou garoto, imagina, né? A gente vai ficando velho e vai estendendo o prumo, né? Ali, o sarrafo, né? Quando eu tinha 30, eu achava que um de 40 era velho, né? Agora que eu estou 50, estou dizendo que eu sou jovem, né? Mas ali vamos imaginar, o Josué aproximadamente 40 anos. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não vou te desamparar. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem sucedido por onde quer que andares. A palavra bem sucedido composta você pode também traduzir por sucesso. Então Josué ouve do próprio Deus em revelação, no começo do seu ministério, qual deveria ser a régua para medir o sucesso, ou mesmo aferir o sucesso do seu ministério. E Josué nem imaginava que agora, recebendo de Moisés o cajado para pastorear aquela multidão, porque havia uma multidão. Só que uma multidão, Ariadne, à semelhança de Jesus, que tinha interesse o quê? Sinais, maravilhas e milagres. Josué não imaginava que pastor, sendo pastor de uma grande multidão, tornaria de fato pastor de apenas 2 famílias, pastor Edilson, para atravessar o Jordão e herdar a terra da promessa. Se Josué usasse a régua das multidões para medir o seu ministério, Josué teria caído à semelhança das milhares e milhares de pessoas que ficaram no deserto, porque não foram capazes de crer na provisão do Senhor. No final da vida, quando Josué, no meio daquela multidão, diz, em conselho para os que estão agora, assim como ele recebeu o cajado de Moisés, ele agora está passando o cajado para as próximas gerações e dizendo para a próxima geração qual é a receita para se ter sucesso no ministério com Deus. Esforçai-vos, 23:6 de novo, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Trocando em palavras populares, Josué diz assim, você quer ter sucesso em tudo que você vai fazer? Essa palavra agora é para mim e é para você. Você quer ter sucesso em tudo que você vai fazer? Até porque eu ainda não conheci ninguém que planeja ter fracasso. Quer ter sucesso em tudo que você vai fazer? Ele diz assim, não te apartes nem para a esquerda, nem para a direita. Paulo diria, lute conforme as regras. Lute conforme as regras. A geração que ouviu aquele sermão,
a geração de, inclusive, líderes, que pôde ver, testemunhalmente falando, tudo quanto Deus fez para o povo, por mãos de Josué, ouviu aquela mensagem, mas preferia ainda continuar usando a régua que olhava sempre a multidão. Sabe por quê? Josué morre e o que acontece? Vai no livro para frente. Logo em seguida, Juízes. Isso porque no capítulo 24, quando Josué deu uma exortação para o povo, olha, cuidado, viu? O mesmo Deus que vos abençoou, vos fez prosperar e cumpriu a promessa e colocou vocês nessa terra, é um Deus zeloso, um Deus que não abre mão. E o povo fala assim, não, tudo que falou o Senhor nós vamos fazer. Morre Josué, o que acontece? Capítulo 1 de Juízes. Eu vou ler sempre a primeira frase, tá? Dos versículos que eu vou mostrar para você, porque na sequência é exatamente o sentido que você já conhece. Depois de ter prometido para Josué, depois de ter ouvido e visto o testemunho que Josué deu por todas as conquistas, depois de ter recebido a receita prontinha de como ter sucesso no ministério, acontece o que você vai ver agora descrito na Escritura. Verso 27, Juízes 1, 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, portanto, uma multidão, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não o quê? Os expulsou de todo. 29. Efraim não expulsou os cananeus. Uma quarta pausa. Bom, pera lá. Vai ter um monte de gente aqui. Eu vou usar esse povo aqui ao meu, né? Por quê? Intento de grandeza, aumentar o exército, despojo de guerra. Para que Deus, se eu tenho exército, se eu tenho ouro, se eu tenho prata, se eu tenho escravos? Para quê? Não expulsa não, deixa aqui, a gente pode ter uma parceria com esse povo. Tá? Verso 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. 31, Azer não expulsou os habitantes. 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Conclusão, capítulo 2, 1º, 2º e 3º versos. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Porém, 2, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que vocês estão fazendo? 3, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão o quê? Por laços. Vos serão por laços. Paulo diria, nesse contexto dos Juízes, lute conforme as regras. Jesus diria, lá no mesmo contexto de Josué, vocês estão aqui, multidão, porque vocês têm interesse, prosperidade, cura, bênçãos materiais, todo tipo de coisa que você imagina. Trabalhar e não pela comida que perece, mas sim para aquela que subsiste para a vida eterna. Segundo momento, o sucesso de Josué é fruto de suas escolhas. Josué não era um homem de sorte, Josué não era um homem habilidoso, Josué não era um homem que sabia ler o tempo e olha assim, vamos trazer aqui para a igreja um monte de coisas novas que está todo mundo usando e a igreja está tudo cheio, vamos fazer aqui essa habilidade. Nada disso. Josué não era um homem habilidoso nessa perspectiva. A habilidade de Josué estava em quê? Em temer ao Senhor. A habilidade de Josué estava em ser fiel e obediente ao dono do seu ministério e da sua vocação. Por isso, o sucesso de Josué, desde a sua mocidade até o final, na sua idade avançada, podemos pensar 120 anos para aquela ocasião, estava nas escolhas que fez. Irmãos e irmãs, uma quinta pausa. As escolhas no ministério, as escolhas na caminhada com Deus, são significativas, que podem nos levar para o sucesso ou para o fracasso. Por isso é importante a gente descobrir logo cedo as regras, ou mesmo a régua que a gente vai usar para medir a nossa caminhada com Deus.
Já estamos terminando. Abra esses dois textos que você não pode deixar de relê-los, porque você os conhece. Números 13, falando das escolhas de Josué. Será que Josué era um homem de sorte? Já ouviu aquela expressão? O cara certo na hora certa? Deu sorte, deu tudo certo para ele? Não. O sucesso de Josué está vinculado às escolhas que fez desde o começo na sua caminhada. Números 13, verso 16. Números 13, verso 16. Lembra daqueles 12 que Moisés mandou a espiar a terra? Quem estava no meio dos 12? Josué. Está aí no verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou quem? A Josué. No 14, ainda em Números, veja a fala deste homem. Verso 6 até o verso 8. Números 14, verso 6 a verso 8. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes em protesto àqueles que diziam: não, a gente não pode ir para lá, a gente não vai ter vitória, a gente vai perder, derrota. Ou seja, o sucesso não está lá, o sucesso está aqui, aqui nós somos um grande povo, lá é fracasso. Verso 7, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E aí verso 8, olha a palavra de Josué e Calebe: se o Senhor se agradar de nós. Igreja, como é que Deus se agrada de nós? Um coração contrito que Deus nunca rejeita. A palavra de Samuel a Saul: olha, é muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Pregado essa palavra domingo passado na minha igreja: olha, antes de fazer culto a Deus, obedeça primeiro. Não perca tempo vindo ao culto se você não estiver disposto a ter um coração obediente ao Senhor. Esta foi a palavra que Josué, ainda na mocidade, disse para a multidão: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Portanto, igreja, Josué, na sua idade avançada, não é um Josué de sorte que fez as melhores escolhas, encontrando pessoas do seu tempo que pudessem ou que puderam ajudá-lo, estratégias, métodos e uma série de coisas para construir um grande ministério. O segredo de Josué era a sua absoluta fidelidade a Deus. Termino o terceiro momento. O sucesso de Josué é sucesso aos olhos de Deus porque era propósito de Deus. O sucesso de Josué foi um sucesso porque Deus tinha um propósito em permitir que Josué tivesse aquele sucesso. Tanto é verdade, igreja, que depois você confere em casa, você conhece o texto. Lá em Deuteronômio capítulo 3, verso 28, Deus simplesmente fala assim, chama Moisés: sobe no monte, leva consigo Josué. Aí talvez, pastor Edilson, aquele pastor já mais, toda uma carreira construída, homem conhecido, famoso, e de repente alguém diz: olha, vou trazer aqui para te auxiliar no ministério, e esse menino aí que está começando, você não sabe nada. Deus chama assim: ô Moisés, sobe no monte que eu quero ter 2 dedinhos de prosa contigo. E leva esse garoto aí também, Josué. Leva esse menino. Aí sobe no monte. Deus passa a permitir que Moisés contemplasse de forma visual. Bastava apenas atravessar o Jordão e já estava a terra da promessa. Depois de 45 anos pastoreando aquele povo de dura serviço, difícil, Deus fala assim para Moisés: olha, é só o que você terá, você só vai ver. E então briguei com Deus, espernei, não, Senhor, isso não é justo, agora que está na hora de eu simplesmente botar a mão na taça, campeão em primeiro lugar, sobrando. Não, no verso 28 ele fala assim: está aí Josué. Uma das coisas mais lindas, uma palavra muito forte que aparece naquele versículo, ele fala assim: olha, anima-o. Ou seja, bota ele para cima. Como assim? A promoção é minha.
eu devia estar nesse topo agora, isso é meu, esse sucesso é meu. Como assim vou ainda animar quem está, aspas, tomando o meu lugar? Sabe quando termina? Como termina? 31 capítulos depois, que esse é só o capítulo 3 de Deuteronômio. No capítulo 34, Moisés termina o seu ministério dizendo, sabe o quê? Você acha que Moisés ficou bravinho com Deus, fazendo beijo para Deus, triste, desanimado, angustiado? Ele vai dizer assim, olha, não existe outro Deus senão o nosso Deus de Israel, que cavalga à nossa frente, que caminha, e ele empodera exatamente Josué, para que Josué pudesse cumprir o ministério. Então eu não tenho dúvida de que o sucesso de Josué era um projeto de Deus, amém? O sucesso de Josué era um projeto de Deus. Vamos terminar. No capítulo 4 de Josué, e é o último versículo, passagem que eu vou citar para você. O sucesso de Josué era um propósito de Deus. No capítulo 4, verso 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Gilgal, igreja, é um lugar bastante conhecido na história do povo de Deus no Antigo Testamento. É neste mesmo lugar que Deus está abençoando Josué, na região de Gilgal, que ele vai tirar as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, atravessar o Jordão e estacar na Terra Santa. É nesse mesmo Gilgal que mais tarde Saul, primeiro rei da história de Israel, vai por 7 dias, contando os minutos, cometer o seu primeiro desatino em nome do sucesso humano, a sua primeira desobediência a Deus. Vocês conhecem o texto. Vindo que tu não vinhas no tempo aprazado, forçado pela circunstância. Que circunstância era, igreja? Olha, a multidão estava indo embora. Se a multidão está indo embora, eu vou mudar a regra. Porque senão, que serei eu, um pastor fracassado? Primeiro rei na história de Israel, fracassado? A multidão está indo embora, vou ter que fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele vai e faz o holocausto. Ocorre que ele não era levita, não era sacerdote. Portanto, é uma clara desobediência. Tanto que quando chega o profeta Samuel fala, o que fizeste? A mesma resposta que Adão deu a Deus quando perguntou, o que você fez? Uai, eu não, a mulher que o Senhor me deu. Perguntou para Eva, o que fizeste? A serpente. O profeta pergunta para Saul, o que você fez? Ué, botou a culpa no profeta ainda. Você não vinha no tempo aprazado. O texto não diz que ele chegou atrasado ou chegou depois, ou adiantado ou depois. Não diz. Então chegou no tempo. Forçado pela circunstância, eu mudei a regra do jogo. Qual era a regra? Obedeça. Obedeça. Saul teve sucesso ou fracasso? Como ele termina o seu ministério? Consultando, cartomante, pega a espada, crava no seu abdômen. Termina como idólatra. Foi em Gilgal essa experiência de Saul. Em Gilgal, verso 19, subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel, vou terminar aqui, olha que coisa linda. Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Olha o propósito de Deus aí. O sucesso de Josué tinha o propósito de Deus. Que significam essas pedras? A resposta no 22. Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Por quê? O Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam o que, igreja? Que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Amém? Quando a irmã iniciou o culto com a liturgia,
fez menção aos seus pais. E levo hoje desta igreja, das bênçãos que aqui recebi para o meu coração, a fala da senhora, que a sua mãe e o seu pai diziam: lave os pés para entrar na casa do Senhor. Muitos pastores hoje diriam: a IPI de Utinga, a IPI de Filadélfia, a IPI de Mauá, fracasso. Olha a quantidade de gente que tem. Quantos anos depois, quantas décadas depois, a senhora está aqui? O padrão para medir o sucesso da Igreja de Cristo é o próprio Cristo. Se Ele continua sendo honrado, glorificado e continua sendo o Senhor deste altar e deste púlpito, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.